Olá, queridos, a paz do Senhor, aqui pastora Martinha, mais uma vez, para compartilhar com você mais da palavra de Deus. Eu gostaria de ler com você hoje um versículo que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34, um versículo muito conhecido, que diz assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esse versículo é o próprio Jesus, né, que está falando, e Jesus ele está nos orientando a não preocupar com o dia de amanhã. Hoje eu quero falar sobre as preocupações, né? Quase toda a raiz de doenças, né, principalmente psicológicas, iniciaram nas preocupações excessivas, né? Eu falo isso com propriedade, né? Porque atendo os pacientes com a terapia e muitos pacientes estão excessivamente preocupados. E a maioria das coisas que as pessoas se preocupam nunca vão acontecer, né? Cerca de, sei lá, mais de 90% das coisas que nós preocupamos nunca acontecerão, né? E quando elas acontecem, elas não têm um fim tão trágico quanto muitas pessoas pensam. Então Jesus ele está aqui nos alertando, né, a não ter essa preocupação, inclusive quanto ao dia de amanhã, porque cada dia nós já temos os nossos probleminhas, os nossos gigantes, né, os nossos leões para matar. Então nós não temos que preocupar com o dia de amanhã, né? E tem pessoas que preocupam tanto que acabam, né, caindo em depressão. E Jesus, sabendo que esse seria o século, né, das preocupações e das depressões, ele já deixou esse alerta, né? Não vos inquieteis, não se preocupem tanto, né? Isso aí é devido, né, essas nossas preocupações demais, é devido a tantas tarefas, né, que também nós fazemos. Nós adquirimos muitas tarefas, muitos projetos, né? E com isso vem muitas preocupações. Então, o problema não é ter muitos projetos. Eu também sou uma pessoa assim que sou empreendedora, eu gosto de estar sempre em atividade, com muitos projetos. O problema é viver sempre, né, preocupado com o futuro, né? Nós temos falado muito sobre isso. O problema é a gente ficar só ocupado com o futuro e com excessos de preocupações e não vivendo o presente, né? O presente já, essa palavra linda, né? Já chama presente, não é à toa. Então, nós podemos sim projetar, como temos falado, nós podemos sim, né, sonhar, mas nós temos que tomar cuidado com o excesso de preocupações com o futuro. E eu quero te dar um conselho, né? Viva um dia de cada vez, porque é mais leve, tá? Esse é o meu conselho para você hoje. Até porque quem se preocupa demais e está sempre com a cabeça no futuro, na verdade não está vivendo, né? Está só passando pela vida e às vezes até só vegetando, né? Porque se a pessoa está sempre com a cabeça no futuro, onde está, né, o presente? Ela não está vivendo o presente. Muitas vezes, né, eu tenho falado isso, muitas vezes a pessoa, a mãe, por exemplo, o pai, está com a cabeça tão no futuro que não consegue ver o filho crescendo, o filho se desenvolvendo, está tão preocupado com o futuro do filho, não está conseguindo curtir o filho ali, né, no presente. E talvez você está pensando assim, mas pastora Martinha, eu até fico tentando não preocupar tanto, mas eu não, é inevitável. Não, algumas coisas a gente consegue fazer para que nós possamos evitar esse excesso, né, de preocupações, porque a preocupação excessiva, como eu falei, ela pode levar até mesmo a doenças psicológicas e psicossomáticas, ou seja, começa na cabeça, nas preocupações, passa para as emoções e depois o corpo está sentindo esse efeito desse excesso de preocupação. Tá? Não estou falando com isso também que você tem que ser relapso e não ser responsável, não preocupar com as coisas básicas, mas tem que tomar cuidado com o excesso. Eu quero rapidamente, né, compartilhar com você como evitar preocupações excessivas. Primeira coisa, analise a situação. E se depender de você, tome uma atitude,
né? Muitas preocupações vêm porque lá atrás nós poderíamos ter tomado atitudes, nós poderíamos ter posicionado, nós poderíamos fazer aquilo que estava ao nosso alcance e muitas vezes nós não fizemos, protelamos e aí virou uma bola de neve. Então, preocupar com as coisas apenas não significa resolver as coisas, tá? Tem pessoas que começam a preocupar e paralisam, já não conseguem fazer mais nada, resolver mais nada. Mas o meu conselho é, se tiver ao seu alcance resolver conflitos diários hoje, o que você pode fazer hoje para resolver, né, problemas e evitar preocupações futuras? Se você viu, né, um problema no seu dia, pense, né, de que forma que eu posso resolver isso? O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer neste momento para resolver esse problema, resolver essa situação, e a situação não virar um problema gigantesco, né? Então, veja aí, analise, só pensar no problema, só ficar preocupado não vai resolver, né? Elimine esse problema da sua vida se tiver na sua mão resolver, tá? Segunda coisa, evite problemas, né? Tem problemas que a gente tem que resolver na hora, situações que a gente tá vendo que se a gente não resolver vai dar problema, mas também tem problema que dá pra gente evitá-lo mesmo, né? Se você já passou por situações, não deixe isso se repetir. Tem coisas que vai sendo recorrente na nossa vida porque a gente vai deixando. A gente já sofreu aquela situação e a gente está vendo novamente aquela cena se desenhando e muitas vezes a gente não quer ter conflito com as pessoas e a gente volta a ter aqueles problemas. Então evite problemas, corte o mal pela raiz, evite lugares que são problemáticos. Se você foi naquele lugar, se você foi naquela casa, se você visitou aquela pessoa e não foi uma coisa boa, então evite fazer isso novamente. Evite essas pessoas. Se você tem tido na sua vida pessoas que te trazem problemas, pessoas, né, que o seu dia pode estar muito bom, mas aí você vai nessa pessoa e essa pessoa, né, contamina o seu dia. Então, se você puder, né, evite esses problemas, evite. Tem pessoas que eu falo que são urubuzeiras, desculpa a palavra, mas é porque elas cheiram problema. São pessoas que cheiram problema. Onde elas chegam, o problema está lá, né? Então, evite pessoas. Você é maduro, talvez, suficiente para saber que 1 mais 1 é igual a 2, né? Você com essa pessoa não dá certo. Você com essa pessoa é problema. Tem pessoas que só te procuram para você resolveu os problemas delas. Então, assim, será que não está na hora de evitar essas pessoas, essas situações, esses problemas, né? O que você pode fazer para se precaver dessas situações? Às vezes, essas situações acontecem porque nós estamos distraídos. Sempre as situações difíceis, elas dão sinal. Na maioria das vezes, elas dão sinais de que vão piorar. Então, assim, evite problemas, tá? Evite problemas. Se você sabe, isso não é negacionismo, não é você fugir de responsabilidade, mas tem situação que você sabe que não vai dar certo, né? Tem pessoas que a gente vai cuidando dela durante toda uma vida e elas não mudam porque não querem. Eu não estou dizendo para desistir das pessoas, mas você talvez tenha que mudar a estratégia. Se você sempre ficar resolvendo problemas para essas pessoas, talvez elas nunca serão responsáveis, nunca elas se posicionarão. Então, meu conselho para você é evite problemas e com isso você vai evitar as preocupações excessivas. Terceira coisa, não pense naquilo que você não tem domínio, né? As preocupações excessivas muitas vezes vêm porque a pessoa fica pensando em coisas que elas não têm domínio, né? Você olhou lá, tem como resolver o problema? Não. Tem como evitar o problema? Não. Então não fique pensando em coisas que já estão acontecendo que não depende de você resolver, né? Você não pode controlar o pensamento dos outros e da atitude dos outros. O fulano, o que o fulano está pensando de mim? Não. Isso é um pensamento inútil, porque você não pode controlar, você não vai agradar todo mundo. Então não fique preocupado com aquilo que você não pode controlar. Você não pode evitar catástrofes, né? Ou guerras, né? Então não tem por que ficar tão excessivamente preocupado com isso. Ore a Deus, entregue na mão de Deus. Você não pode evitar que a economia do país, né, por exemplo, passe por crise, né? Mas será o que vai acontecer? Vive hoje.
Não fique preocupado tão excessivamente com o governo. Ore, entregue na mão de Deus e não fique excessivamente preocupado. Como eu falei, 98% mais ou menos das coisas que a gente preocupa nunca vão acontecer, né? Você não pode evitar, por exemplo, uma epidemia, né? Na época aí da epidemia da Covid, não tinha como evitar. Então, preocupar, será que vai voltar? Não, querido, vive o dia de hoje, né? Evite esses pensamentos que você não pode controlar, coisas que você não pode controlar. E como é que eu vou resolver isso? Não está na sua mão controlar, tem coisas que a gente tem que entregar mesmo na mão de Deus. Quarta coisa que eu quero que você entenda hoje para acabar com as suas preocupações excessivas é: ocupe sua mente com aquilo que é útil, né? Se sobra tempo, os pensamentos negativos vão mesmo querer vir, né? E dominar, né? Sempre quando a gente está à toa, quando a mente está à toa, os pensamentos negativos eles vão querer vir e dominar. Mas mantenha a sua mente ocupada com coisas boas, né? Troque pensamentos negativos por coisas positivas, né? É impossível, sabe? Cientificamente falando, é impossível que o cérebro pense em duas coisas ao mesmo tempo, excessivamente. Então, se você estiver excessivamente preocupando com coisas ruins, logicamente você não vai ter espaço na sua mente para coisas boas. Mas se você focar, né, piamente ali, colocar sua mente nas coisas boas, não vai ter tempo também e espaço para pensamentos ruins. Então, as preocupações excessivas, elas precisam ir embora, né? Então, assim, vai fazer um artesanato, vai pintar, vai ouvir um louvor, vai ler um bom livro, vai ler a Bíblia, vai, né, conversar com pessoas legais para não ficar aí com a cabeça nos problemas, tá? Evite aí pensamentos excessivamente preocupantes, né, ocupando sua mente com aquilo que é útil. E a quinta coisa, e eu vou finalizar aqui, foque no que você já tem, não naquilo que te falta, tá? Foque naquilo que você já tem. A preocupação excessiva também, né, vem com aquilo que as pessoas preocupam. Eu não tenho isso, não tenho aquilo. E muitas vezes a pessoa esquece de agradecer e de curtir, né, aquilo que já tem. Então, foque no que você já tem, não naquilo que te falta. Faça uma lista de coisas que você tem e que, na verdade, você precisaria ser grato por essas coisas. Faça uma lista, vai te fazer bem, né? Não fique fazendo uma lista daquilo que você não tem, mas faça uma lista das coisas que você tem. Olha, eu tenho uma cama, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, e seja grato por isso. Isso vai fazer com que você foque nas coisas boas, naquilo que você já tem, e não fique tão preocupado excessivamente com aquilo que você não tem, né? Pense que muitos gostariam de ter o que você já tem, né? Pense que muitos gostariam de ter a casa que você tem, o marido, a esposa que você tem, os filhos que você tem, né? Os amigos que você tem, e você já tem essas coisas porque Deus já tem te dado. Então, focar nessas coisas que você já tem ajuda bastante a evitar esses pensamentos, né, excessivamente preocupantes, tá bom? Então, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia seu mal. Viva o dia de hoje intensamente, viva com o Senhor e jogue esses pensamentos, né, excessivamente preocupantes para lá. Não preocupe com o dia de amanhã. Viva o dia de hoje com muita gratidão e amanhã o Senhor já está cuidando de amanhã, tá bom? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Aqui, pastora Martinha do Ministério Virtude. Se você ainda não curtiu, se você ainda não nos seguiu, nos siga aí, por favor. Deus te abençoe.